né? Então não avaliou as intenções dele, as emoções dele, não teve essa autoconsciência e simplesmente priorizou o comportamento imediato da mulher ao invés do histórico dela. Se passado não fosse importante, não teria antecedentes criminais, certo? Por que querem saber os antecedentes criminais? Simplesmente para ver o histórico da pessoa, conhecer, entendeu? Saber o que ela fez e qual que é a possível tendência de ação dentro de determinada forma. Né? Então, assim, é interessante ver justamente esses pontos, né, por causa disso. Tá? Então, assim, essa manipulação, ela acontece dessa forma. Então, assim, só recapitulando essas lições práticas aí, ó, para não ser manipulado, você tem que estabelecer um não bem firme, tá? Limites claros, e sustentar a posição eternamente, rígido, uma rocha, né? Então, aconteça o que acontecer, aquela decisão ali, pronto. Interessa se está importunando, ou se está chorando, ou se. Porque é o que acontece muitas vezes. Só que o problema é o teatro, né? Porque é tão bem feito que às vezes você acredita, né? Então é complicado. Avaliar as intenções, não apenas as emoções. Priorizando então o histórico da pessoa. E essa questão de não negociar valores fundamentais. Tá? Não se pode fazer concessão com princípio. Né? O princípio é princípio fundamental. É princípio porque não muda e fundamental porque é a base. Né? Então não tem como negociar. Não tem coisa que não tem negociação. Não tem concessão, não tem nada. Como negociar mandamento de Deus. Entende? A manipulação geralmente começa pedindo pequenas concessões. No caso de Sansão, ele brincou com o segredo do seu voto até entregá-lo. Então aqui identifique, no caso trazendo para hoje, né? Tem que identificar aí quais que são os seus votos, figuradamente, né? Quais os seus valores que são inegociáveis. Entende? Porque tem gente que negocia. E tu tem que ver se a outra pessoa que tu tá se envolvendo, se os valores dela são negociáveis também. Tem que ver isso aí. Se alguém pede para você abrir mão da sua integridade, da sua família, da sua paz, afaste-se. Bíblia, Bíblia. Procure conselhos externos. Né? Sansão era o quê? Um lobo solitário. Aí que eu vou contra a teoria do lobo solitário. Porque, infelizmente, você tem que ouvir algumas pessoas dentro de alguns aspectos, enquanto não está tocando ali em segredos elementares, né, digamos assim, mas alguns sinais, né, você tem que estar aberto a ouvir a opinião dos outros. Sansão não ouvia ninguém, nem os pais, nem as pessoas que estavam ali em torno dele, não ouvia o povo, não ouvia Deus, não ouvia ninguém. E aí deu problema. Então, assim, são lições que deveriam ficar aí para a vida, né? Tudo na Bíblia aqui. Só que aí entra um dilema, é fácil falar, é difícil fazer, né? E se lembrar de tudo. Mas, com Deus, né? Paulo fala, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Né? Jesus, ele não tinha tentações internas dele, por causa da sua conexão com Deus. O que vinha a ele era a tentação de, tu tem que transformar pão em pão, né? São coisas externas, né? O próprio inimigo tinha que vir e fazer a coisa. A maioria dos seres humanos cai sozinho, praticamente. Então, é triste a coisa. Não negociar valores, identificar os votos aí. Se alguém pedir aí para você abrir mão da sua integridade, da sua família, da sua paz, afaste-se. Procurar conselhos externos, entendeu? Ter mentores, amigos de confiança, isso daí ajuda nesse sentido de identificação de sinais. E aí aprender a lidar com a carência emocional, que é um tema atual, mas só que tá batendo na história de Sansão que aconteceu muito e muito tempo atrás. Entende? Então, assim, é um tipo de história aqui que é rica, né, nesses detalhes. A Bíblia sugere que Sansão tinha uma necessidade desesperada de ser amado e aceito, o que o tornava vulnerável a qualquer mulher que demonstrasse interesse. Forte. Qualquer coisinha ali já despertava as paixões intensas. Entende? Então, é bem complicado. Então, assim, vamos só recapitular aqui os detalhes. Né? Vamos fazer um comparativo aí. O tipo de manipulação é o vitimismo, né? O uso de choro e culpa para conseguir algo.
Qual que é o antídoto, biblicamente? Manter o foco e o fato racional, e não na emoção. Tá? Então é razão, entendeu? Nesse momento aí. Entendeu? Com choro, usar culpa, vitimismo. Tem uma outra estratégia também de manipulação, né, que poderia ser descrita aqui, que é a questão das lisonjas. Né? Ela vai buscar inflar teu ego para tu fazeres o que ela quer, né? E aí alguns acham um antídoto interessante tu concordar, né, com as afirmações que são feitas. Aí logo logo ela para de fazer. Teste de amor, né? Testes, né? Provas de amor. Se você me amasse como Cristo amou a igreja, você faria XYZ, né, para mim. Amor não exige prova, e muito menos quebra de princípio. Isso daqui é um antídoto. Se realmente essa pessoa te ama aí, ela não vai ficar exigindo prova de você. E muito menos vai ficar querendo que você quebre princípios estabelecidos. E aí é a questão da importunação, né? A saturação, ficar insistindo, 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 e fala, 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 e fica ali no pé, insistindo até ceder por cansaço, né? Qual que é o antídoto? Retirar-se da conversa até que a pressão cesse. Nem todos vão conseguir fazer isso daqui, mas é o que a Bíblia ensina. Pegar isso aí fora. Paulo fala, fugir da imoralidade. Fugir. Por vezes eu pegava e interpretava esse texto de uma forma... Não, ele tá falando pra fugir, assim, no sentido de você evitar, de você não aceitar. Né? Só que o fugir ali é literal. O que José fez, né, quando foi importunado? Sexualmente falando pra aquela mulher lá do chefe da guarda do faraó. Ele pegou e fugiu mesmo. É literal. Ele saiu fora. Pegou e deu no pé. Então é isso que tem que fazer. Retirar-se até que a pressão cesse. Então, assim, tem um ponto importante, né? E aí entra um outro aspecto também interessante, que é o seguinte, já que são identificados nessa história dois inimigos, né, o interno e o interno vem a partir dos seus próprios desejos e tentações internas. Né? As concupiscências, os maus desejos, aquilo que é do seu interesse, digamos assim, e que é errado. Mas aí tu tem um lado externo também, que são essas tentações que vêm através dessas mulheres, que vêm através de qualquer outro meio aí que venha desviar do foco. E dentro desses dois inimigos, a Bíblia bem que oferece um mapa aí bem completo, inclusive eu vou ter que citar aqui o livro de Provérbios e outros livros mais, para tentar dominar essas paixões internas e também repelir o que vem externamente. E assim, vale muito a pena, né, até mesmo estar estudando o livro de Provérbios, de Eclesiastes, que lá é cheio de ensinos milenares que fazem toda a diferença hoje em dia. Existe uma estratégia aqui bíblica, que é a questão da estratégia da fuga. E é totalmente diferente de lutar. Né? Inclusive, eu já tinha mencionado isso. Para a maioria dos pecados, a Bíblia diz para resistir. Né? Você tem que resistir, tem que continuar, tem que manter ali a sua posição, manter a trincheira. Só que para outros pecados, como no caso da imoralidade sexual e a lascívia, a orientação é fugir literalmente, como eu tinha falado. Baseado, obviamente, no texto de Paulo. E aí tem um exemplo de José, né? No caso aí, ao contrário de Sansão, quando a mulher de Potifar tentou seduzir José, ele não tentou argumentar e muito menos testar sua força. Então, no caso, o cara ele não vai resistir. Você sabe que não aguenta. Já começa por aí. Tentações nesse nível, você não aguenta. Tem como. E a estratégia de resistir, resistir ao diabo, ele fugirá de você, mas ele tá usando uma mulher seminua. Né? E aí fica difícil, aí você vai resistir? José não tentou resistir, ele utilizou a estratégia da fuga. A orientação é fugir mesmo, é sair fora. Então ele pegou e correu literalmente, deixando a capa para trás. Está lá em Gênesis 39:12. Então fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que pratica a imoralidade peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Tem que fugir. A questão dos olhos também, né? Que foi mencionado aqui na história de Sansão, ele teve os olhos vazados, né? Então, assim, é vencer a janela da alma. Sansão caiu porque viu e desejou. O erro começa no olhar. E aí, olha só o que Jó, que é um homem que a Bíblia não relata nenhuma falta dele, ele argumenta lá em Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Olha aí, ó, que coisa interessante, né? É procurar trabalhar essa questão dos olhos. Entendeu?
pessoal focaliza muito, né? Em todas as histórias praticamente da Bíblia, que escolheu o parceiro por aparência, os dois se ferraram. É bem nesse nível aí, né? A tal da Bíblia Pio aí que o pessoal gosta. Discipline o que você costuma ver. Então aí, telas, redes sociais, lugares. O primeiro passo é fechar as janelas da alma, que são os olhos. Se seus olhos forem bons, então todo o teu corpo será luminoso. Né? Mas e se os teus olhos forem maus, aí que grandes trevas serão, né? E Jesus falava desse jeito. Então, assim, às vezes a estratégia é você fugir, manter o pacto com os olhos, né? Ou seja, cuidar com essa questão visual aí. Procurar a troca de comando, né? Ou seja, andar no espírito, não é você mais no controle, mas a Bíblia ensina o que é a vontade da carne, não se vence com a força própria de vontade, mas com a substituição de desejos. De acordo com Gálatas 5,16, Paulo diz: andai no espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quanto mais se prende a mente aí na leitura bíblica, eu não sei nem que milagre é esse que acontece, que quanto mais a pessoa lê Bíblia, se espiritualiza, o desejo cai. É uma orientação inversamente proporcional. Quanto maior a espiritualização, menos desejos carnais a pessoa vai tendo. E aí ela vai diminuindo isso a tal ponto de ficar que nem um apóstolo, literalmente, né? Um caminho aí que, óbvio, não é para todo mundo, mas só que aqueles que seguem satisfatoriamente, eles alcançam grandes resultados nessa área espiritual. Práticas que tem que ver, então, com a prática de orações, propósitos elevados. Menos espaço e menos tempo sobra para essas paixões desorientadas, né? Desordenadas. Né? Então, aí, e sempre esse espírito, né? Orai e vigiai para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá? Cultivo do domínio próprio, outro ponto fundamental que tem que ver com essa questão. Tá? O domínio próprio, a temperança, né, vai ser listada como fruto do espírito. Não é algo que você consegue fabricar sozinho, tá? Mas Deus desenvolve isso. Sansão, ele tinha o poder do espírito, mas parece que ele não buscava o espírito no sentido de desenvolver o caráter dele e a força e a resiliência necessária para manter aquele dom como estava. Tá? Então, assim, especificamente essa questão do autocontrole é extremamente relevante. Reconheça a fraqueza diante de Deus. Só o poder de Deus é que pode aperfeiçoar a fraqueza de fato. Mas qualquer outra coisa, não. Vai simplesmente potencializar a fraqueza. Outra questão também é o julgo desigual. A Bíblia ela vai totalmente contra. Né? Na história de Sansão a gente vê que ele pega e se envolve com mulheres ali da Filístia. Né? Então, complicado. Não vos prendais em um julgo desigual com os fiéis. 2 Coríntios 6,14. Relacionar-se com pessoas que não compartilham dos seus valores e da sua fé, em um ambiente onde você é constantemente tentado a baixar os seus padrões para agradar o outro e fazer as concessões que não são para ser feitas. Começa a negociar princípios, começa a querer revelar segredos muito, muito íntimos, começa a querer ceder emocionalmente, né, ao invés de pensar de forma racional e tentar manter, né, a sua posição ou fugir. Tá? E também essa questão de prestação de contas. Né? Então a lascívia ela cresce quando? Ela cresce em segredo. A Sansão era o quê? Um cara isolado. Então assim, Tiago fala, né? Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então ter um amigo cristão, um mentor, né? De preferência um cristão que não seja idólatra de mulheres, né? Vamos colocar assim, dessas digníssimas aí. Porque tem muito cara que, entendeu? É pior que Sansão 100 vezes, né? Porque Sansão não tinha tanto conhecimento assim como a gente tem hoje. E ele não tinha relatos escritos de pessoas que erraram nesse ponto aqui. E assim poder fazer diferente, né? Então são coisas que foram de fato exemplos escritos para aqueles aos quais os fins dos séculos têm chegado. Né? Então assim, são lições práticas, né? Que devem ser feitas. Então, assim, além desse antídoto das manipulações, também se fornece essa questão, tá, de estratégias para vencer a guerra, e não só batalhas de fuga, que é diferente da estratégia de resistência, pecados que você tem que resistir, e tem outros que tem que fugir literalmente. O pacto com os olhos, vencendo aí as janelas da alma, né, de acordo com Jó 31, andar no espírito, cultivo do autocontrole, como sendo a força maior, entende?
E essa questão de não ficar com companhias diferentes ali de você, entendeu? No caso aí, o princípio do jugo desigual. Se é se relacionar com pessoas que compartilham de valores totalmente diferentes da fé. Prestação de contas. Tipo, todas essas dicas aqui, se for olhar a vida de Jesus lá, ele conseguiu, de certa forma, cumprir ali com exatidão, né? Mostrando o exemplo do homem perfeito. Não foi tentado nessa área, entendeu? Porque ele não dava brecha para essa questão. Tá? Então, assim, basicamente essa questão da confissão também, prestação de contas. Então, assim, uma série de dicas bíblicas, né? Tem outras muito mais, né, no livro de Provérbios, de Eclesiastes, mas não é o foco do vídeo aqui, tá? Então, assim, identificar os gatilhos, solidão, tédio, internet à noite, né? Então tem que cortar isso daí, esse acesso, porque infelizmente são os meios pelos quais o mal está entrando. Mudar o foco, quando pensamentos ruins vierem, não lutar contra eles, mas focar imediatamente em outras tarefas. Tá? E a consagração diária. A sanção era nazireu separado. Então, o corpo é o templo do Espírito Santo, Deus, que no caso, que dirige a vida do cristão. Tá? Então, assim, não é uma vitória única de um ponto só, mas simplesmente é uma vitória em conjunto. Tá? Então, da mesma forma que esses problemas vão ser gerados por construção, a vitória também é gerada por construção de múltiplos fatores que vão permitir essa defesa. Você fazer uma defesa ali eficaz, biblicamente, sobre esses aspectos. Né? Então isso daí ajuda muito, né? É bem interessante estar vendo justamente esses pontos. Tá? Então é bem importante isso. Agora, o que a gente poderia fazer no caso assim, se quiséssemos vencer manipulações femininas atuais? Fora o interno é básico, né? Tá na Bíblia aqui. Mas e essas manipulações atuais, né? Que tem agora tudo potencializado por meio de tecnologias. E aí é muito mais fácil cair e ainda por cima alimentar, né, os desejos internos de uma forma assim exacerbada, né? A tal ponto da carne conseguir vencer o espírito muito facilmente. Tá? Então é uma questão crucial. A manipulação, infelizmente, ela não escolhe religião. E aí é que tá, né? Porque são manipulações, né, que acontecem dentro do meio cristão, que são muitas vezes muito mais perigosas do que manipulações que vêm de fora, porque aí a pessoa manipuladora vai utilizar o que Deus como um álibi, vai se esconder atrás do divino e aí vai utilizar então as suas manipulações, né, as suas artimanhas para desencaminhar então as pessoas. Tá? Se a gente fosse ver essa questão então da manipulação, só recapitulando as estratégias lá que, inclusive, foi falado no outro vídeo, né? A questão da estratégia de fuga ao invés da estratégia de resistência, pacto com os olhos, né? Vencer a Janazal, já 31, andar no espírito, de acordo com Gálatas 5,16, cultivo do domínio próprio, Gálatas 5,22, e o princípio do jugo desigual, 2 Coríntios 6,14. E ainda um adicional que envolve a questão de prestação de contas, né? De acordo com Tiago 5,16. Tá? Agora, sobre essa questão da manipulação feminina atualmente, né? Veja que manipulação não escolhe religião. Tá? Em qualquer lugar, qualquer área, você vai ter justamente esses pontos. O fato de uma mulher, uma digníssima, professar ser cristã, não a torna automaticamente imune às falhas de caráter ou à natureza humana caída. Tá? Então, geralmente se pressupõe que elas são boas, né? Mas muito pelo contrário, a natureza humana é corrupta e degenerada. Isso daí está muito claro na Bíblia. Tanto um quanto o outro vão tentar, de certa forma, utilizar, né, do poder, do controle, para levar as pessoas a serem praticamente seus escravos emocionais. Só que aqui a função é a defesa. Entendeu? Que tipo de defesa utilizar? Tá? Então, num contexto atual, a manipulação pode ser o quê? Espiritualizada. E isso a torna 100 vezes, 1000 vezes mais perigosa. Porque aí, para fazer a defesa, você vai ter que... tipo aquela segunda tentação de Jesus, né? A pessoa vai falar, está escrito, e aí tu vai ter que rebater com também está escrito. Porque, infelizmente, dentro do meio religioso, quando vem manipulações, elas vêm atrás do escudo divino. Com Deus ali, com meio que a aparência de anjo de luz, né? E aí o único jeito de vencer e se proteger é adotar uma postura de discernimento bíblico e aí uma maturidade emocional extremamente alta. Tá? Então, assim, a começar pelos sinais de alerta. A Bíblia usa o quê? As ações para validar, no caso, o nível
de prática, né, da palavra de Deus. Então, muitas vezes aí o homem, ele se leva pelo quê? Pelo discurso cristão. São citações bíblicas. Quantas vezes aí nesses grupos aí feministas, né, inclusive lá aquele das palitas lá, o outro lá do, como é que chama? Gina Indelicada, alguma coisa assim, que os caras se infiltravam lá, e aí quando tu ia ver o perfil das mulheres no Facebook, ou então em outro lugar, tava cheio de versículo bíblico, entendeu? E as mulheres no grupo lá detonando os homens, e fazendo as coisas mais bizarras possíveis, né, em termos sexuais, essas coisas. Então eu sei disso porque tem uns caras que falavam, que iam atrás e procuravam, que iam se meter em confusão, né? Que descobriu essas coisas, né? E aí era um monte de cristãs, de digníssimas que faziam esse tipo de coisa. E assim, sempre atrás de um versículo bíblico, né? Uma citação, uma aparência de piedade, né? E Jesus revelou que o caráter é revelado, na verdade, pelos frutos, né? Então, um sinal de alerta aí